Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica para vocês que estão se preparando aí para a Receita Federal do Brasil, né? Mais uma dica de administração geral e pública falando sobre o famoso BSC, ou seja, falando sobre a principal ferramenta de gestão estratégica e certamente aquela que é mais cobrada em prova. Bom, a gente sabe, quando a gente fala de gestão estratégica, que a gente está falando da capacidade de estabelecer os rumos que a gente quer seguir, né, para os objetivos que a gente quer alcançar, a gente implementar isso e a gente avaliar continuamente. O BSC é uma ferramenta que apoia a gestão estratégica, esse é o ponto central. E o BSC, inicialmente, ele foi concebido não exatamente como uma ferramenta de planejamento, ele foi concebido como uma ferramenta de avaliação, baseada na seguinte lógica. Normalmente, ou anteriormente, aos anos 90 principalmente, quando alguém queria avaliar o valor de uma empresa, normalmente ele olhava as questões financeiras, a situação financeira daquela empresa. E logo se percebeu que aquilo não era suficiente para falar sobre o futuro da organização. A situação financeira de uma empresa hoje reflete muito mais o seu passado do que necessariamente o seu futuro. Mostra que decisões foram tomadas e como ela trouxe a empresa até hoje, mas não garantem o que ela vai ter de valor no futuro, ou a capacidade de geração de valor futuro que essa organização vai ter. Então o BSC traz exatamente essa ideia de que se eu quiser avaliar uma organização, eu preciso ter um olhar estratégico sobre ela que vai além da questão financeira. Então o BSC estabelece 4 perspectivas e 4 perspectivas balanceadas ou equilibradas e vai estabelecer indicadores nessas 4 perspectivas. E aí, pessoal, para a hora da prova, precisa lembrar de quais são as perspectivas exatamente como elas estão posicionadas. Então, no topo, relembrando, a gente tem a perspectiva financeira. Então, o BSC está dizendo, eu não vou olhar só para o financeiro, mas eu vou olhar para o financeiro, ele está ali no topo das minhas perspectivas. Logo abaixo vem a perspectiva dos clientes, ou seja, como é que a minha organização se posiciona mercadologicamente e é enxergada pelos meus clientes. Depois, abaixo, vem a perspectiva interna, ou dos processos internos. Aí eu estou falando das características do desempenho dos meus processos de trabalho que me levarão a melhores resultados. E abaixo, na base de tudo, a perspectiva de aprendizado e crescimento, onde eu meço a minha capacidade de inovação. Então, claro, você precisa lembrar as 4 perspectivas e lembrar que elas estão nessa ordem. A banca quer saber, em algumas questões, exatamente isso. Quem está lá no topo, quem está aqui embaixo, não é? Então esse é um ponto para lembrar dentro dessa dica. Existe um segundo ponto, que também já vem sendo explorado por algumas bancas, muito especialmente a ESAF. E aí, que é o ponto de enxergar essas perspectivas conectadas entre si como uma cadeia de agregação de valor. Como assim? Então vamos começar agora nas perspectivas de baixo para cima. Então lá na base está a perspectiva de aprendizado e crescimento. Essa perspectiva é que me diz como é que eu vou gerir pessoas e tecnologias para conseguir ter inovação constante e melhorar os processos internos, que é a próxima perspectiva. Ao melhorar os meus processos internos, eu vou conseguir melhores padrões de desempenho, vou me tornar mais eficiente, mais eficaz, vou ter mais qualidade e com isso eu vou conseguir atender melhor aos meus clientes. E aí eu passei para a terceira perspectiva. Eu vou conseguir trazer mais valor, agregar mais valor para os meus clientes, isso vai me trazer vantagens do ponto de vista da competição e de posicionamento de mercado. E ao conseguir isso, eu vou trazer melhores resultados financeiros. E aí eu chego no topo dessa cadeia de agregação de valor e chego lá na primeira perspectiva, que é a financeira. Então, normalmente a gente enumera essas perspectivas do alto para baixo, né? Mas quando eu penso no BSC e no mapa estratégico do BSC como uma cadeia vertical de agregação de valor, eu venho de baixo para cima. E o que me importa é melhorar desde a base para que eu possa, então, a partir da melhoria dos indicadores de aprendizado e crescimento, melhorar os indicadores de processos internos, que vão melhorar os indicadores na perspectiva dos clientes, que vão melhorar os meus indicadores financeiros. Então, sempre pensar nisso, numa cadeia de valor que transforma valores intangíveis da minha capacidade de inovação em resultados tangíveis para os meus clientes e para os acionistas em forma de resultados financeiros, ok? Beleza, pessoal? Então, ótimos estudos para vocês. Até a próxima dica.